Agradeço ao vereador Ronivaldo Maia e anuncio o próximo vereador inscrito. Com muita honra, recebemos o vereador das leis sociais, vereador Machado Neto, que logicamente está estourado, vereador. Vereador Ciro, que ao longo, e aqui eu quero dar meu testemunho também, ao longo desses anos, ninguém aqui, me desculpe os demais, trabalhou mais pelo deficiente físico do que o Machado Neto. É o autor, pioneiro no Brasil da lei de acessibilidade. Antes de ter a lei nacional, Fortaleza, o município de Fortaleza já tinha, através desse grande vereador. Outra grande obra desse grande vereador, o passe livre para os deficientes. Também foi o autor, desde a época do Juraci, que já brigava por isso. Então, ele tem aí, talvez, umas 300 de ações, de atos, de diplomas, que dizem respeito à acessibilidade. Portanto, vereador Machado Neto, hoje, que é o dia do deficiente físico, eu queria homenagear aos deficientes físicos, aqueles que, na realidade, precisam tanto do poder público, e o poder público, às vezes, vira as costas. Eu queria lhe homenagear, dizer do meu orgulho de estar aqui ao seu lado há tanto tempo e acompanhar a sua luta, às vezes solitária, sozinha, mas quando você tem Deus no coração e um propósito a fazer, não se interessa a mídia, não se interessa por mídia nem por nada, se interessa pelo dever cumprido. Então, parabéns, vereador, principalmente pelaquela sua grande obra, que infelizmente o tempo está destruindo, que foi a BCR, que tanto serviço prestou aos deficientes físicos de uma forma gratuita, voluntária, filantrópica, mas que infelizmente hoje não é mais a mesma coisa, porque o apoio foi lhe surrupiado. Vereador, o maior orgulho, eu lhe escuto, porque eu tenho que tirar o chapéu para Vossa Excelência, tenho que lhe render homenagem pelo trabalho profícuo, maravilhoso, que Vossa Excelência faz em Fortaleza nesses últimos anos, em prol do deficiente. Com a palavra, escuto com muito prazer, vereador Machado Neto. Vereador Carlos Mesquita, 30 minutos. Eu só gostaria, permita ao plenário, só de me associar e ratificar as palavras de Vossa Excelência. E dizendo que, além de tudo isso que Vossa Excelência citou, isso é um grande amigo, um grande irmão, um grande companheiro, um grande cidadão. Parabéns, vereador Machado Neto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E a nossa sociedade, senhor presidente, agradece a homenagem ao nosso líder. Viu? Senhor presidente, senhores vereadores, eu vim da cama para a Câmara, mas não vim chorar. E hoje tudo indica que eu sou capaz de chorar. Isso porque a minha vida, mais da metade dela, foi dedicada às pessoas com deficiência. Terminei medicina em 68, em 68 eu já estava na BCR, fui para o Rio de Janeiro me especializar, fiz uma pós-graduação em reabilitação, passei 3 anos como residente. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção e que me deixou realmente perplexo foi de manhã, no Hospital Jesus, que tinha 120 leitos de crianças com pólio. Uma criança olhou para mim e eu o chamei, ele estava dormindo. Ele disse: por que o senhor me acordou? Eu disse: porque está na hora de eu fazer o seu exame. Ele disse: o senhor devia ter me deixado dormir, que eu estava jogando bola. E ele era paraplégico. Aquele momento foi um momento para mim de muita reflexão na vida. E eu comecei a imaginar que quando eu saí da faculdade de medicina, ouvindo e fazendo o juramento de Hipócrates, uma das coisas que eu tinha mais medo de, como ortopedista, era de amputar uma perna, era retirar um segmento de uma pessoa, era fazer que uma lágrima de mãe fosse derramada, que um pedaço daquele segmento fosse enterrado. Mas muito mais válido do que isso é a mente das pessoas que realmente sobrevivem. Porque não é um segmento que significa nada para ninguém. A mente é a senhor da razão, faz com que possa as pessoas refletir. E para isso nós temos brilhantes exemplos. Nós temos um Beethoven, que era surdo.
Nós temos, por exemplo, um presidente da República Americana, o Roosevelt, que vivia na cadeira de roda. Em 1937 foi presidente dos Estados Unidos 4 vezes. Se escondia por trás da cadeira de roda para ninguém verificasse que ele era paraplégico. Hoje ainda continua sendo a mesma coisa. A rampa que nós precisamos é a rampa da cidadania. Nessa rampinha que bota na calçada, não. É o preconceito social que ainda é muito grande. Nós temos uma lei que diz que cada empresa deveria, se tivesse 100 funcionários, tinha que ter 2 funcionários deficientes. Nós temos uma lei que, se essa empresa tivesse mais de 1000 funcionários, ela deveria ter pelo menos 5 funcionários deficientes. Nós temos uma empresa da prefeitura que, segundo se fala aqui, deve ter 12.000 funcionários. Quantos deficientes? Nenhum. Isso significa que realmente nós estamos vivendo um momento onde se discute a decisão de um partido, mas não se discute a decisão de que fazer por um deficiente. Como resolver o problema de um deficiente? Isso é muito difícil, meus senhores. É muito difícil. Isso é como aquela propaganda antiga do gás butano. Pergunte a quem tem um. Porque, na realidade, você só sabe o que é ser deficiente quando você tem um deficiente em casa. Eu me lembro que, quando voltei para a BCR, uma das coisas que mais me chamou a atenção era ter 30 crianças na BCR da Solon Pinheiro, exatamente no local lúgubre, um local que era o porão da casa, 30 crianças. Eu transformei, mandei tirar essas crianças de lá, consegui transformar a BCR, o CRI, o Centro de Reabilitação Infantil. 500 crianças eram atendidas naquele centro. A visão da BCR passou de ser de uma clínica de fisioterapia para uma clínica de reabilitação. E o que é a reabilitação? A reabilitação é biológica, é psicológica, é social. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para resolver o problema do paciente. Nós precisamos inseri-lo na sociedade. Infelizmente, isso quase que foi impossível durante todo esse tempo. Para os senhores terem uma ideia, quando eu era presidente da BCR, nós montamos uma empresa terceirizada e a principal questão dessa terceirização era empregado deficiente físico. Eu mandei para uma repartição aqui de Fortaleza, do Estado, no meio de 70 pessoas normais, digitadores, eu mandei 10 deficientes. O secretário me telefona: doutor, o senhor mandou 10 aleijados? Eu disse: não, mandei 10 digitadores. Mandei 10 digitadores para trabalhar. Com um mês depois, ele me perguntou: o senhor ainda tem algum deficiente aí que possa mandar? Por quê? Porque o deficiente é aquela pessoa que em casa é desprezada. O deficiente é aquela pessoa em casa que ninguém olha para ele. É o peso morto da família. No trabalho, ele era valorizado. No trabalho, ele sentia que realmente era uma pessoa, era um ser humano que tinha dignidade. E eu perguntei uma ocasião a um deficiente desse: qual é o pior dia da sua vida? É o sábado e domingo, quando eu tenho que voltar para casa e ficar com minha família, onde eu não sou respeitado. É isso, meus senhores. É esse dia que deve ser comemorado de forma diferente, para que todos os senhores tenham consciência do que é que significa uma deficiência. Uma deficiência é uma coisa que realmente só pode alguém aquilatar, alguém ter noção quando você vivenciou, como eu, 43 anos nessa área. Eu vi uma mãe chorar ao ver o filho desabotoar o botão de uma camisa. Coisa que a gente faz com a maior facilidade todo dia, coisa que todo mundo sabe fazer, mas aquilo significava uma atividade de vida diária, significava uma independência daquela criança, significava que aquela criança poderia progredir e poderia ser uma pessoa independente. Portanto, meus senhores, eu quero terminar minhas palavras. Uma parte, vereador Machado, se for possível. Pois não. Vereador Leonelzinho. Vereador Leonelzinho com a palavra. Aqui na tribuna, aqui na mesa. Vereador Machado, eu queria me colocar, né, à sua disposição. Eu sei da sua luta, né, uma pessoa que sempre brigou e lutou mesmo por esses ideais, por esses homens e mulheres. Hoje o Dia Nacional, não é isso, do deficientes físicos. Nós fizemos uma disciplina na faculdade, eu que sou profissional de educação física, com o professor Vicente. Eu acho que Vossa Excelência sabe quem é. Sei quem é.
e nós ficamos impressionados. Eu me lembro, foi hoje, a gente fez uma prática. A prática da educação física era o seguinte: todos os alunos do curso de educação física iam pegar o ônibus com a venda nos olhos, ia até um terminal e voltava. E naquele dia, nunca mais me esqueço, é só quem sabe é que passa. Você está de completa razão. Ainda existe um preconceito, as políticas voltadas para essa área são minoria, a verdade é essa, e Vossa Excelência está de coberta de razão. Quem fazer essa prática, vereador Valdec, um dia coloca uma venda nos olhos, como nós, profissionais de educação física, fizemos, fomos até o terminal, saímos da Unifor e voltamos, Jaime. Nunca mais